desenvolve projetos sociais no Brasil inteiro, e também este curso em Direitos Humanos e Igualdade Social também tem oferecimento da Fundação Konrad Adenauer. Então, vocês que estão aqui acompanhando, vão lá, visitem o Facebook, coloquem lá Coping, coloquem lá Konrad Adenauer, são fundações, associações que têm feito um trabalho bonito, então conheçam também essas instituições que têm feito esse trabalho, viu, gente? Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor Luiz Eduardo Garcia, para que possa iniciar a sua aula para todos nós. E eu queria aqui já desejar uma ótima aula para vocês, e fica a regra de ouro. Aqueles que quiserem participar com perguntas, há uma opção chamada reações, ou reactions, aqui na parte de baixo. Você levanta a mão e a gente vai trabalhando as perguntas na ordem, tá, gente? Não sinta vergonha. Aqueles que quiserem também, o chat está liberado. Uma ótima aula a todos. Muito obrigado, Valdir. Todos me ouvem bem? Se der algum problema, só avisar. Queria dizer, eu também sou, enfim, tenho um pouco da cultura alemã e eu gosto de colocar o meu tempo também para não tomar o tempo de vocês, porque o tempo de todos é escasso, então eu coloco o meu próprio cronômetro aqui para eu me policiar. Então, eu queria dizer que é um prazer, novamente, estar aqui falando desse tema. Na terça-feira, eu fiquei muito contente assim, com a interação, com as palavras. Depois que a gente vai dormir, a gente acorda, a gente fica pensando, nossa, será que eu falei correto? Será que ficou claro? Será que ficou não ficou muito acadêmico? Porque a ideia é que todos entendam, né? E, enfim, então, mas a gente disponibiliza um tempo também para tirar as dúvidas. Gostei muito da interação com a Coping. Vejo que a gente já chegou em 35 participantes, então estou feliz. O pessoal é ponta firme mesmo, hein? E acho que vamos chegar nos 40 aí. Eu já estou feliz. O final da semana está chegando, o pessoal, enfim, tem outros compromissos também, é compreensível, mas enfim, hoje então eu vou tratar da segunda parte do nosso tema, não é? Uma aula que complementa a primeira, falando sobre os indicadores e os mecanismos de superação da desigualdade. Também preparei uma apresentação, eu vou compartilhar agora. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, vamos ver. Vamos lá. Pronto, todos conseguem observar bem? Perfeito. Então, vamos lá. Hoje, então, dando continuidade ao que nós tratamos na aula passada, não é? Sobre os indicadores e os mecanismos de superação da desigualdade, ainda falando sobre esse tema da desigualdade social, não é? Que é um tema que a gente viu que ele tem algumas questões ligadas ao passado e o peso do passado histórico do Brasil. Ele é um problema multidimensional, lembrando que ele tem uma certa transversalidade, digamos assim, os problemas se somam, às vezes, da desigualdade, não é? A gente viu que ela não se manifesta de uma maneira única. Por outro lado, e essa é uma mensagem que eu acho que é importante também, e talvez seja a principal da aula de hoje, embora eu vá focar um pouco mais na questão dos indicadores, a superação ou a redução da desigualdade social não é uma mazela necessariamente intransponível. E isso é algo que tem que ficar... Não é que tem que ficar claro, porque a ideia aqui também é propor uma reflexão muito mais do que prover respostas fechadas, não é? Sobre a temática. Mas eu gostaria de, pelo menos ao final dessa aula, deixar uma sementinha de que, olha, é possível a redução da desigualdade social, é um problema que depende de todos tomarmos atitudes. Acho que, novamente, reforço o agradecimento à Fundação e à Obra Coping por estar disponibilizando esse curso, e acho que essas são algumas das iniciativas que podem ajudar a mitigar esse problema que é tão grave na nossa sociedade. Então, o meu objetivo para a aula de hoje, ele é, primeiramente, apresentar alguns dos indicadores, não é? Eu juro que vou tentar ser o mais... não vou tentar entrar em conceitos estatísticos, matemáticos, porque isso é um tema bastante arenoso, mas sim explicar o que os indicadores estão tentando demonstrar, ao invés da fórmula matemática que está por trás deles, não é? Falar sobre alguns dos mecanismos de superação da desigualdade, evidentemente, e aqui é importante dizer que
se tratam de agendas propriamente ditas, não são recomendações efetivamente do que é política, porque isso também depende de um certo grau de cidadania de cada um e de entendimento do que é o que é desejável, porque nós somos pessoas que vivemos num regime democrático e cada um tem uma visão diferente. Então, eu gostaria mais de propor essas agendas do que efetivamente dizer que, olha, um programa X, Y. Então, entendam que mesmo se eu disser esses termos, é mais na ideia de proposição de uma agenda e não de uma recomendação fechada efetivamente. E, como mencionei, não custa lembrar, a ideia é nós discutirmos depois, debatermos, cada um também trocar experiências. Eu acho que isso é algo que eu reforço sempre, porque é algo importante, assim, tanto para quem está no lugar de fala, quanto quem está como participante do programa, do curso, e como um colega, na verdade. Eu acho que a ideia é sempre tratar todo mundo como um colega e não como essa relação de hierarquia, porque cada um tem a sua própria experiência, a sua própria vivência, e isso sempre contribui para o entendimento do que está sendo abordado, não é? Então, a ideia é apresentar inicialmente a desigualdade social como um fenômeno mensurável, ou seja, é possível medir, e a gente já conseguiu observar algumas dessas medidas, não é, na terça-feira. Depois eu vou apresentar agendas, como eu comentei, não é? De novo, muito mais do que prover respostas, a ideia é prover agendas, não é? Enfim, mecanismos ou temas para que seja refletido e que a gente consiga superar a questão da desigualdade social e fazer uma breve conclusão sobre o que foi tratado na aula de hoje, tentando também abordar o que foi apresentado na aula de terça-feira, não é? Então, o que é algo bastante interessante, que vale a pena a gente já iniciar abordando, é de que a desigualdade social, e vocês ouviram eu falando durante 40 minutos, depois mais um pouco, de que a desigualdade social é um problema, porque ela tem um peso histórico, e isso é muito relevante na questão da desigualdade social, e na realidade de qualquer fenômeno social, não é? Não se trata aqui de dizer que os fenômenos são algo necessariamente tangíveis, que a gente pode tocar, que a gente pode olhar num laboratório, não se pode fazer necessariamente experimentos sociais, mas é possível mensurar os fenômenos sociais. E a desigualdade social, enquanto um fenômeno social, ela é passível de ser mensurada, não é, de forma não só de forma matemática, existem outras maneiras de interpretar os fenômenos sociais. A ideia aqui é apresentar alguns indicadores que são mais conhecidos, que a gente lê nos jornais. Então, a minha ideia é apresentar justamente aqueles que são mais conhecidos por todos. Assim, quando a gente conseguir, enfim, assistir uma notícia, ler uma notícia no jornal, numa revista, a gente sabe o que mais ou menos está sendo tratado ali, porque o importante do indicador, para quem está aprendendo uma matemática nova, não é saber como necessariamente ele é calculado, mas entender o que ele quer dizer, não é? Então, e aí eu já indico o segundo ponto, não é, que os indicadores são construídos de maneira diferente, ou seja, às vezes o mesmo fenômeno social possui diferentes indicadores. E cada indicador, ele apresenta um objetivo específico, ele apresenta um objetivo do fenômeno que se busca captar. E a maneira como esse fenômeno social se manifesta, ela não é a mesma em todos os lugares. Então, por exemplo, eu estou utilizando aqui a questão da inflação, por exemplo, que acho que é um indicador que não é um indicador fora da questão da desigualdade social, embora tenha um impacto, não é? Mas é mais para elucidar que existem vários indicadores que medem a inflação, mas elas são baseadas em critérios diferentes, porque depende do objetivo do pesquisador que está por trás do indicador, e não quer dizer que um indicador seja melhor ou pior, apenas quer dizer que para um determinado objetivo se utiliza um indicador, para outro se utiliza outro indicador. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esses dados foram tirados do portal da FGV, o portal da inflação, isso também só para exemplificar como existem diferentes indicadores para o mesmo fenômeno social, não é? E aqui a gente consegue ver que, dependendo do indicador do qual está se referindo, a inflação pode ser desde 9,68%, esses dados são de 2022, até 17%. Então, existe uma variação.
E por que que existe uma variação? Enfim, o Brasil possui um indicador oficial, que é o IPCA, o IBGE, que ele mede, enfim, a cesta básica acho que em 12 capitais, diferentes capitais, enfim, depende dos bens que entram na cesta no cálculo. Outros medem, por exemplo, o IPP, que é o índice de preços ao produtor, ou seja, o quanto aumentou os preços para o setor produtivo. O setor industrial, por exemplo, precisa, enfim, ferro. Nós não consumimos ferro diretamente, nós enquanto cidadãos, mas o preço do ferro impacta indiretamente o preço de todos os bens produzidos que utilizam essa matéria-prima. Então, esse é um aspecto interessante para a gente, primeiro, pensar que os indicadores sociais, os indicadores, de maneira geral, eles são, por vezes, diferentes, mesmo que eles tenham o objetivo de mensurar o mesmo fenômeno social, porque depende do objetivo do que está querendo se mensurar, não é? Então, como eu estou apresentando, os indicadores, eles, como o nome sugere, eles apenas indicam, ou seja, os indicadores variam de acordo com o objetivo e as necessidades do fenômeno que se pretende medir. Eles não constituem uma verdade absoluta, isso é algo que tem que ficar também, enfim, acho que é algo que é interessante de se discutir. Os indicadores, eles não constituem um fim em si mesmo. Então, por exemplo, o PIB, o Brasil cresceu X%, a gente utiliza o PIB como medida de crescimento. Mas isso não quer dizer que o Brasil esteja necessariamente se desenvolvendo, porque, como eu comentei na aula passada, a gente tem um entendimento que desenvolvimento também é crescimento com distribuição de renda, ou seja, e acho que até um aspecto interessante para quem gosta de matemática, às vezes crescimento zero é crescimento, porque ele indica uma variação de um ano para o outro. Então, se cresceu X% num ano e no outro cresceu na mesma proporção, digamos assim, o Brasil ele pode ter tido um crescimento zero e ainda assim é crescimento. Enfim, não vou entrar nessa questão porque é uma outra temática, mas é importante deixar claro de que, de fato, os indicadores eles não constituem um fim em si mesmo, não são a verdade, mas são importantes porque eles indicam, como o nome sugere, indicam uma situação. Então, através deles é possível aprender parte dessa realidade e entender como algum fenômeno social está estruturado atualmente na sociedade, não é? E quais são esses principais indicadores da desigualdade social? Eu acabei elencando 3, não é? E me retomou um pouco a questão que eu não me lembro agora quem foi que fez essa questão, mas de que desigualdade não seria igual à pobreza ou não seria igual à pobreza. Então eu vou apresentar aqui, acho que através dos indicadores fica até mais fácil de a gente voltar a essa questão e tentar responder, não é, a essa indagação realizada na nossa última aula. Então, como os principais indicadores, eu vou citar aqui apenas 13, acho que vou ficar apenas neles atualmente, porque cada um desses indicadores, eles são interessantes, cada uma dessas áreas, na verdade, são bastante interessantes para que a gente consiga entender como o fenômeno da desigualdade social se manifesta. O primeiro, e acho que é o mais conhecido deles, acho que todos devem já ter ouvido falar, pelo menos, no índice de Gini, criado pelo matemático Conrado Gini. Ele é um instrumento que ele é útil para medir a concentração de renda em um determinado grupo, em uma determinada região. Ele aponta as diferenças entre os rendimentos dos mais pobres e daqueles mais ricos. Mas também é importante, e aqui eu acho que é algo que vale a pena mencionar, que é muito pouco mencionado quando se fala do índice de Gini, não é, na imprensa, não é? É de que o índice de Gini ele não mede a riqueza propriamente dita, ele mede a dispersão, ou seja, o grau de distribuição dessa riqueza numa sociedade. Então, é possível que, por exemplo, uma sociedade que esteja passando por uma crise econômica tenha uma redução da desigualdade, ou seja, a saúde financeira e econômica de um país não pode ser necessariamente mensurada pelo índice de Gini, porque, como eu falei, ele é um índice de distribuição de renda e não de crescimento. Então, as variações do índice de Gini não indicam necessariamente informações sobre crescimento de riqueza num país. Aqui eu só trouxe para ver como o índice de Gini ele é apresentado, digamos assim, no mundo acadêmico, no mundo como ele é calculado, não é? Aqui indicando a proporção da população no eixo vertical, a população acumulada de renda, proporção acumulada de renda, e no eixo horizontal, a proporção acumulada da população. Numa economia
plenamente igualitária, onde todos possuem a renda igualmente distribuída, essa economia se encontraria na linha verde ali, a linha esverdeada. Quanto mais distante essa linha preta, que parece que forma uma barriguinha aqui, quanto mais distante, mais desigual é uma sociedade. Mas a gente está acostumado a ver, enfim, tem essa curva de Lorenz, enfim, são termos técnicos que não vale a pena a gente discutir aqui, mas a gente está acostumado a ver a curva de Gini nesse sentido aqui, a gente consegue ver mais ou menos isso. A curva de Gini, então, ela mede de 0 a 1, né? 1 seria uma sociedade onde apenas uma pessoa possui toda a... agora eu me perdi aqui, não sei se é 0 ou é 1, acho que é 0... 0 é plenamente distribuída e 1 é plenamente concentrada a renda, se eu não estou enganado. Exatamente. Então, vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais concentrada é a renda. Quanto mais perto de 0, mais distribuída é a renda. Então, numa sociedade que se pretende mais justa, ou mais equânime, o ideal é que esse coeficiente de Gini esteja reduzido ou perto de 0. Quanto menor, melhor. E aqui a gente vê, mais ou menos, esse é o desempenho do coeficiente de Gini do Brasil desde 1976 até 2007. São os anos que foram os últimos anos que eu consegui. Depois a gente sabe os dados, não é? Os dados, eles levam um certo tempo para serem disponibilizados, mas a gente consegue ver que o Brasil, durante um certo período, ele aumentou, ele teve crescimento da desigualdade, não é? Especialmente na segunda metade da década de 80, ela é conhecida na historiografia econômica, ou seja, os historiadores econômicos, eles dizem que a década de 80 é a década perdida, é uma década onde o Brasil não teve crescimento econômico, mas teve um crescimento da desigualdade de renda. Então, e acho que a gente consegue, o índice de Gini consegue pelo menos captar essa informação, ela indica que essa análise ela faz sentido. Então, é a década perdida, porque o Brasil não teve crescimento de riqueza, mas teve crescimento de desigualdade de renda. Enfim, a partir da década de 90, ali na segunda metade, com o Plano Real, a gente tem uma certa estabilidade econômica, a inflação, que é um fenômeno econômico, deixa de impactar diretamente, não é, a sociedade da maneira como vinha impactando na década de 80 também. Durante toda a década de 2000, nós tivemos uma redução do índice de Gini, ou seja, o Brasil conseguiu distribuir até certo ponto a renda. Existe todo um debate se foram as políticas sociais que foram implementadas naquela época que garantiram essa redução, mas também existem pessoas que dizem que, na verdade, é esse meio tempo de ajuste aqui, entre 1994 até 2000, que propiciou com que o Brasil pudesse reduzir a renda. Então, existe um debate, não existe um consenso. Seria, acho que até um pouco temerário eu dizer que foi A ou B, mas acho que, enfim, existem então essas duas visões. Uma que indica que as políticas sociais foram determinantes e outra que diz que as políticas sociais, tudo bem, elas têm a sua importância, mas antes foi necessário arrumar a casa, não é? Esse é o termo utilizado, arrumar a casa, para que pudesse ser, essa redução da desigualdade pudesse ser explorada e indicada através do índice de Gini. Aqui eu tenho o coeficiente de Gini sobre o recorte regional, não é? E aqui também é interessante porque os indicadores, eles podem ser utilizados de acordo com as diferentes regiões. A gente poderia fazer também, é possível calcular o coeficiente de Gini utilizando um recorte de gênero também, é possível fazer isso desde que a gente tenha os dados, ou seja, o cálculo permite fazer esse indicador, não é? É possível construí-lo. Mas aqui eu acho que é interessante porque mesmo no coeficiente de Gini a gente consegue observar a questão da desigualdade regional também. Eu acho que isso é algo que fica bastante, não é, claro, né, a observar esse índice de distribuição de renda, né? A gente vê que a região sul apresenta maior igualdade econômica no sentido da distribuição da renda, enquanto que regiões nordeste e norte ela apresenta uma dispersão um pouco maior, né? Essa renda ela acaba sendo muito concentrada. E isso faz com que o Brasil tenha diferenças no grau de distribuição da renda através do coeficiente de Gini. E aí eu me lembrei da questão que eu comentei anteriormente, não é? Que foi levantada na aula passada, da diferença entre pobreza e desigualdade.
E eu fui atrás, essa é uma lâmina que eu tive que inserir posteriormente, porque eu gostei muito dessa pergunta, eu acho que ela faz todo sentido e acho que um certo rigor conceitual ele é necessário para a gente tratar aqui e não deixar as dúvidas. Enfim, acho que eu fui atrás um pouco do conhecimento teórico para ver, porque é uma questão que às vezes parece óbvia para quem trata com números, mas não é. O conceito ele impacta também, ele importa. Então, antes de falar exatamente sobre os indicadores de pobreza, eu vou falar um pouco sobre o que é a pobreza de acordo com algumas definições que tem na literatura, não é? O Banco Mundial, instituição que pertence criada após a Segunda Guerra Mundial, com sede em Washington, enfim, ela recomenda políticas econômicas, políticas de ajuste fiscal, enfim, o Estado tem que gastar mais aqui, menos ali, enfim, ela tem uma importância no sentido de recomendação de políticas. Também não estou dizendo que essa importância é boa ou é ruim, só estou dizendo que ela tem. Aí depende de cada um determinar se é boa ou ruim. Mas o Banco Mundial possui uma definição de pobreza, entendendo a pobreza como a incapacidade de se atingir um padrão de vida mínimo, através de uma análise do perfil de consumo das famílias, ou seja, eles utilizam o consumo das famílias como critério para definir se uma família está ou não abaixo da linha da pobreza. E nesse critério de consumo, ela verifica se é possível atingir ou não as necessidades consideradas básicas, que possibilite aos indivíduos, ou seja, as necessidades consideradas básicas são aquelas necessidades que possibilitam os indivíduos interagir com a sociedade. Ou seja, eles têm possibilidade de ter um trabalho digno, de ter saúde e educação igualmente dignas. Existe uma autora, Sônia Rocha, ela publicou um livro em 2003, então a gente vê que o Brasil possuía um perfil diferente de distribuição de renda naquela época, e ela tratou esse é o título do livro, inclusive, Pobreza no Brasil, afinal do que se trata, né? Ela, nessa obra, ela indica que não existe uma definição clara do que vem a ser pobreza, mas ela pode ser, afirma a autora, não é, que pode ser mensurada de forma comparativa, sendo considerado um estado no qual as pessoas não são assistidas de forma apropriada em suas necessidades básicas. De novo, esse termo em suas necessidades básicas, não é? Esse termo é um termo que é pesado quando se avalia a questão da pobreza. Eu acho que, eu não sei se foi tratado na primeira aula, mas certamente é uma questão dos direitos humanos, a vida digna, não é? Eu acho que esse é um dos critérios que ele pode ser subjetivo, mas a gente também pode entender como um critério de dignidade, as pessoas terem acesso a oportunidades, terem acesso a trabalho e renda de maneira digna. Tem outros autores, o Crespo e Gurovitz, num artigo bastante conhecido, também de 2003, o título do artigo é A Pobreza como um Fenômeno Multidimensional, que está um pouco de acordo com o que a gente retrata quando pensa sobre a questão da desigualdade, não é? A pobreza também é um fenômeno multidimensional, afinal ela é digamos assim, a pobreza ela é uma variável impactante na questão dessa diferença existente na sociedade brasileira. E eles, então, os autores vão dizer que a pobreza pode ser caracterizada como o estabelecimento de um valor mínimo necessário, e aqui falando de renda, né, para manter digna a vida humana. Ou seja, mesmo que a gente entenda que não existe um limite, uma definição expressa sobre o que é a pobreza, a gente consegue mais ou menos concordar, os autores concordam que pobreza ela está relacionada com a capacidade ou não, no caso, a não capacidade de ter uma vida digna, uma renda, acesso à saúde e educação. Aqui eu trouxe alguns indicadores, a CEPAL faz esse levantamento, não é? Mas também é possível observar mais ou menos essa metodologia em outras publicações. Tem uma publicação de um economista muito conhecido ultimamente, que é do Thomas Piketty, que se chama O Capital, a obra, em que ele faz esse recorte de avaliar quanto da renda total o 1% ou os 10% mais rico detém. E quanto mais alta a renda esse 1% detiver, mais desigual é essa sociedade. E a CEPAL, então, faz esse cálculo para a América Latina. A gente vê que esse cálculo não é feito todos os anos, porque, por exemplo, países como a Argentina e o Uruguai não possuem esse indicador para todos os anos, mas algo que demonstra a desigualdade do Brasil, mesmo dentro dos países latino-americanos, não é? Esses indicadores de 2000 a 2015, é de que 1% mais rico do total da renda do Brasil
ele é mais rico do que o 1% mais rico do Chile, Colômbia, Argentina e Uruguai em termos proporcionais. Ou seja, 1% da mais rico do Brasil possui, em média, entre 25% e 30% de toda a riqueza do país. Só 1%. Enquanto que num país como o Chile, por exemplo, esse índice varia de 20% para 25% de toda a riqueza do Chile. Então, 1% mais rico do Chile possui entre 20% e 25% de toda a renda. Ou seja, mesmo na América Latina, na América do Sul, não é? Que é uma região extremamente desigual, o Brasil está entre os mais desiguais. Um outro indicador é utilizado pelo IBGE, não é? Em que aqui eles fazem um recorte de pobreza e extrema pobreza, não é? O IBGE faz um recorte de que extrema pobreza são pessoas que vivem num rendimento domiciliar abaixo de R$ 145 per capita, ou seja, por pessoa. Ou seja, se uma família tem apenas uma pessoa, se essa pessoa ela tem menos de R$ 145 por mês para sobreviver, ela está numa situação de extrema pobreza, de acordo com o critério do IBGE. O critério de pobreza, ele expande um pouco, né? Então, está entre R$ 145 e 420 por mês, e eles classificam isso como pobreza. E aqui a gente tem alguns dados por estado, e também fica claro aqui o recorte regional, não é? Da situação de pobreza e de extrema pobreza no Brasil. Eu acho que esse gráfico ele é muito interessante porque ele é triste, por um lado, né? Porque a gente consegue observar que existem regiões onde a pobreza ela é mais evidente, não é? E especialmente situações de extrema pobreza, não é? A gente pega o estado do Maranhão, por exemplo, esses dados são de 2019, o estado do Maranhão tem quase 20% da sua população vivendo numa pobreza considerada extrema, e mais de 50% da população vive numa situação de pobreza, enquanto que nós temos outros estados, como o Distrito Federal, Santa Catarina também, onde esse índice é muito menor, não é? Então, eu acho que esse indicador de renda ele é bastante interessante, porque é claro que também aí entra uma limitação, e eu acho que é importante também elucidar isso, uma limitação, porque, ok, uma família que recebe mais de R$ 420 por mês, então ela não é considerada pobre. Eu acho essa uma questão problemática, não é? Porque não me parece que alguém que tem uma família por cabeça, né, por pessoa, que uma família que tem mais de R$ 420 por mês, não seja considerada ou não esteja vivendo uma situação problemática, não é, do ponto de vista de rendimentos, não é, de dinheiro mesmo, né? Mas enfim, isso é uma questão subjetiva. Eu acho que também é importante apontar que os indicadores eles são importantes, mas eles também podem ser questionados por um lado, né? Mas como ele quer captar a extrema pobreza, eu acho que esse indicador ele é muito interessante porque ele demonstra essa situação. E entrando já no nosso terceiro tipo de indicador, não é? Que também talvez seja daqueles o mais conhecido, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi elaborado pela ONU, não é? O Brasil possui uma forma específica de cálculo, não é? Do IDH. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano ele é um índice calculado, é uma média que existe o índice de desenvolvimento humano global, não é? E existem os índices de desenvolvimento humano para cada um dos indicadores aqui apresentados, não é? Então existe o IDH educação, o IDH longevidade e o IDH renda. O IDH educação ele vai avaliar a taxa de alfabetização e taxas de matrículas, não é? O de longevidade ele vai avaliar a esperança de vida ao nascer, e de renda PIB per capita, não é? Via de regra são esses os três indicadores, mas existem outros, não é? Que o IDH também consegue mensurar acesso à saúde, enfim, outras questões. O IDH ele foi criado por dois economistas, não é? Eu não sei, perdoem, eu não vou saber pronunciar o nome corretamente, Mahbub ul Haq, não é? Com a colaboração de um outro economista. O ul Haq ele não é tão conhecido. O Amartya Sen, sim, ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia, ele possui toda uma trajetória, digamos assim, uma carreira inteira tratando da questão do desenvolvimento, ele é um autor muito
importante, muito conhecido. Ele foi um dos primeiros a questionar os indicadores, e não à toa ele ajudou a criar um indicador, e mesmo o indicador que ele ajudou a criar, ele tem as suas restrições. É muito interessante isso, porque ele consegue enxergar a limitação do IDH também, não é? Porque o IDH ele mede muitas questões importantes, mas ele, por exemplo, não mede a felicidade, não mede o bem-estar. Talvez sejam variáveis também importantes não é? Na concepção do que é uma sociedade boa ou não de se viver. Então, ele tem essa visão e ele vem trabalhando nisso. Mas, enfim, então o IDH ele pretende ser uma medida geral e sintética, ou seja, sintética ela é uma medida curta, não vai captar a totalidade da situação em que se vive. E que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos do desenvolvimento. Então, é uma crítica, não é uma crítica propriamente dita, mas é uma limitação do conceito de IDH. Então, o IDH ele varia de zero, nenhum desenvolvimento humano, a um desenvolvimento humano total. É óbvio que esses são parâmetros, nenhuma sociedade é completamente sem desenvolvimento, e nenhuma sociedade estará plenamente desenvolvida. E aí existem esses critérios, não é? Onde o IDH considerado até 0,49, ele é considerado baixo, entre 0,5 e 0,7,9, 0,79 ele é considerado médio desenvolvimento humano, e países com IDH superior a 0,8, não é? 0,8, tem desenvolvimento humano considerado alto. No Brasil, o IDH ele é calculado no mundo inteiro, ele não é só calculado no Brasil. É uma medida que a ONU, inclusive, patrocina, não é? A PNUD, né? O PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publica esse relatório do desenvolvimento humano, onde é possível observar, não é, essa métrica sendo aplicada ao redor do mundo. E no Brasil, quem calcula é o IBGE. E aqui a gente a gente pode estar criticando tanto o Brasil nessas duas últimas aulas, mas o Brasil tem o Brasil é muito bom na produção de estatísticas, não é? E isso é algo que deve ser saudado. O IBGE, nós temos estatísticas para muitas questões, não é o ideal, poderia ser melhor, poderia, mas o Brasil é um dos países exemplares nessa questão de levantamento de dados. Como eles são aplicados posteriormente, a gente pode discutir, mas a questão de, por exemplo, um gestor público não pode dizer que não possui dados para um determinado fenômeno social. O Brasil ele consegue medir e captar essas questões. E o IBGE calcula o IDH, e mais do que isso, ele calcula também através de um recorte municipal. O Brasil, como signatário da ONU, não precisaria necessariamente aplicar essa métrica, mas o IBGE entendeu que era importante fazer esse recorte do IDH também para os municípios. E aqui eu tenho os dados do IDH municipal, não é? O vermelho, ele é considerado o mais baixo. Aqui estão as categorias que eu apresentei, não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas o vermelho é o de 0 até o 0,49, depois de 0,5 a 0,59, que é o baixo, que é o laranja, depois tem o amarelo, o verde e o azul, que é considerado muito alto. E aqui a gente consegue ver que, mesmo observando do ponto de vista do recorte regional e municipal, perdão, a gente vê que existe também, mesmo dentre os municípios, uma certa desigualdade. Esses dados são de 2010, não é? A gente deveria ter feito o censo em 2020, por conta da pandemia, por conta de orçamento não foi efetuado, mas assim que tivermos, será possível calcular esse dado para 2020 também, ou 2022, enfim. Mas a gente consegue observar que existe sim uma desigualdade regional, e isso está presente. A gente vê que os grandes centros, por exemplo, Brasília, São Paulo, são a região sul-sudeste, são regiões que apresentam um IDH mais alto do que outras regiões. Aqui eu trouxe um dado que é possível observar, não é, da evolução do IDH no Brasil desde a década de 90, não é? A gente vê que houve um avanço, sim, no aumento do IDH, dos índices nos indicadores de desenvolvimento humano ao longo das últimas três décadas, não é? O índice de desenvolvimento humano no Brasil passou de 0,613 até 0,765, ou seja, a gente continua, apesar de ter aumentado, e acho que isso é um indicador considerável, não é?
a gente sempre foi considerado um país de médio desenvolvimento humano. E até hoje a gente é considerado um país de médio desenvolvimento humano, salvo se as últimas estatísticas que forem apresentadas demonstrarem um panorama diferente. Não é? Aqui a gente tem um dado, e aqui, na verdade, enfim, aqui aparece 0,613, aqui aparece um indicador diferente, mas, enfim, eu acredito mais nessa lâmina aqui do que na lâmina anterior, porque aqui foi retirada diretamente do IDH, mas não importa muito a variação, porque o que interessa é que a gente consegue ver que o Brasil realmente evoluiu em termos de desenvolvimento humano ao longo dos anos, não é? E ao que tudo indica, esse desenvolvimento ele impacta diretamente na forma como a nossa desigualdade social ela se manifesta atualmente, porque como, se vocês lembrarem, não é? Na aula anterior, a gente viu que esse recorte regional ele é muito significativo, além do recorte racial, evidentemente, mas enfim, isso também está presente nos indicadores. Avaliando o indicador de desenvolvimento humano global, a gente vê que o Brasil, mesmo entre os países da América do Sul, ele não está entre os melhores ranqueados, não é? Existem países no qual o IDH ele é melhor, apresentam melhores índices que o Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. O Brasil, na posição global, ele está na 84ª posição. Existem 83 países na frente do Brasil, em termos de desenvolvimento humano, claro, e aí incluindo países europeus, países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Austrália, enfim, esses são alguns dos indicadores enfim, acho que o Brasil ele tem muito ainda a evoluir, por mais que a gente tenha evoluído nesses índices, e enfim, como é que a gente evoluiria, não é? E aí eu já entro na questão dos mecanismos de superação da desigualdade, não é? Tratando-se de agendas, e só reforçando, não é? Esses indicadores que eu trouxe hoje para a gente discutir, ou que eu apresentei, eles têm todas as suas limitações e eles são só apenas algumas métricas, não é? Existem outros critérios, outras questões. Eu não, assim como o Amartya Sen, eu não sei se o IDH é o melhor critério para se avaliar, mas acho que dentro daquela noção de pobreza que nós vimos, eu acho que o IDH consegue captar acesso à saúde, educação, trabalho, vida digna. Acho que fala da questão de renda também. Então, assim, acho que é importante que o IDH e os indicadores todos que eu apresentei, existem outros e que eles têm as suas próprias limitações, mas, enfim, a gente consegue, não é, observar essa questão da desigualdade social no Brasil através de alguns desses indicadores. Acho que existe, sim, também espaço para se melhorarem o grau dos indicadores, mas, enfim, isso é uma outra conversa. Então, falando dos mecanismos da superação da desigualdade, não é? Como eu falei no início, eu vou tratar mais de agendas do que propriamente de recomendações de desigualdade, mas é importante saber que existe, sim, uma luz no fim do túnel, digamos assim, e que a questão da desigualdade pode ser mitigada através de algumas ações. E aqui eu vou simplesmente elencar algumas que poderiam ter sido elencadas outras também, a gente pode discutir isso posteriormente, mas acho interessante avaliar que os mecanismos de superação da desigualdade são variados, assim como o próprio fenômeno da desigualdade social, e dependem, em última instância, mas não somente, não é, de opções políticas, definições de prioridades e da própria disponibilidade de recursos, não é? Por essa razão, a gente elenca aqui, né, elenquei aqui alguns desses mecanismos, sem a pretensão de listar exaustivamente quais são as opções de políticas públicas, que em parte também dependem de escolhas eleitorais, não é? O primeiro, e isso é trazido por vários grupos, a Oxfam é um deles, a própria ONU, o próprio FMI relata que uma das formas de redução das desigualdades é a aplicação de um sistema tributário progressivo. O Brasil, na verdade, é um grande exemplo de um sistema tributário regressivo, não é? Ele centraliza sua arrecadação, especialmente em tributos indiretos, que, na verdade, são os tributos que incidem sobre bens de consumo, não é? O ICMS, por exemplo, todos pagamos o mesmo ICMS, independentemente do grau da classe de renda na qual nós pertencemos. Enfim, pode-se dizer, então, que o Brasil foca a sua arrecadação tributária principalmente sobre o consumo, em detrimento de tributos que poderiam ser mais bem arrecadados, como, por exemplo, o tributo da renda. No Brasil existe o imposto de renda,
mas ele não é classificado, ele não é, digamos assim, ele não é um sistema eficiente no sentido de que ele tribute a renda daqueles que mais têm, ele tributa todo mundo e as faixas de renda são consideradas problemáticas, porque as faixas de rendas deveriam ser mais ampliadas. Pessoas que têm renda muito baixa já são tributadas. Um sistema menos regressivo, grande parte do contingente populacional brasileiro, pelo menos da renda que elas recebem, não entraria nesse sistema. O impacto negativo que se tem, então, das diversas camadas da sociedade é que, em termos de condições econômicas, aquelas pessoas que têm menor renda sofrem mais, porque todo mundo, como eu comentei antes, paga o mesmo tributo sobre o mesmo bem de consumo. Então, eu acho que eu comentei na semana passada, todos nós somos seres humanos que dependemos de uma renda X para nos alimentarmos, independentemente da renda que nós tenhamos. Se o tributo está essencialmente aplicado sobre um bem, e esse bem é um alimento, e todos nós precisamos nos alimentar, todos nós vamos pagar independentemente do quanto se tributa. Então, essa já é uma questão que pode ser repensada. A tributação indireta, então, embora ela não seja errada, ela tem a sua maior incidência em nosso sistema tributário, em detrimento sobre a renda e a propriedade. Enfim, quem tem menos, paga mais proporcionalmente. Uma outra questão que é interessante ser tratada como uma forma de superação da desigualdade social é a gente entender a importância dos gastos sociais. E no caso do Brasil, é fundamental que esses gastos públicos em saúde, educação, assistência social, saneamento, habitação, transporte, todos eles tenham um certo aumento, não é? Ou pelo menos sejam mais eficientemente distribuídos. Então, no Brasil, não é uma questão que se gaste pouco necessariamente, mas se gasta mal. Essa também é uma das questões que são levantadas. Isso talvez esteja alinhado, e eu tendo a pensar que sim está alinhado à questão da corrupção sistêmica, não é, que atinge a nossa gestão pública, e de que também, nesse sentido, é preciso medidas que melhorem a qualidade desse gasto, tornando ele mais transparente, mais eficiente, mais progressivo e com efetiva participação social, mantendo, assim, a ideia impressa na nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, né? Aqui eu coloquei um site, não é, onde é possível observar onde esse gasto social está sendo utilizado, direcionado. Existem outros sites, eu coloquei aqui simplesmente como uma recomendação, mas existem outros, talvez melhores, inclusive, mas acho que é interessante, quando vocês tiverem tempo, eu acho que essa apresentação vai ser distribuída posteriormente, então basta entrar aqui. De qualquer forma, o nome é tesouro-transparente.gov.br. Lá vocês conseguem observar e de lá conseguem partir para outros sites também interessantes. Mas o que é importante, e eu acho esse gráfico aqui bastante relevante, é de que ele demonstra o impacto, não é, que os gastos sociais, ou que alguns deles têm, no controle, pelo menos, da desigualdade social no Brasil. Então, aqui esses dados são do IBGE, de que sem programas sociais, 32,1% da população estaria em situação de pobreza, não é? E aqui linkei com uma distribuição do índice de Gini, de acordo com o rendimento per capita por condição de recebimento de programas sociais, enfim, pessoas que recebem alguma ajuda, algum tipo de ajuda do governo, seja governo federal, estadual, municipal. E a gente vê que as pessoas que não possuem um benefício, elas apresentam uma incidência maior, ou seja, o índice de Gini delas é mais perto de 1, digamos assim, ou seja, é mais desigual, a situação delas é pior. Então, os gastos sociais, eles impactam diretamente na questão da desigualdade. Um terceiro, já estou quase terminando, eu prometo, um terceiro ponto é investimento em educação, talvez seja a questão mais central, não é, do Brasil. O acesso à educação, ele é importante porque ele permite uma mobilidade social. Não vou entrar na questão do mérito, meritocracia, mas existem estudos que indicam que pessoas que têm acesso à educação pública ou educação privada, mas uma educação de qualidade, elas conseguem, em alguma medida, romper, digamos assim, algumas camadas sociais, porque a elas é ofertada condições de trabalho melhor por uma questão de ter uma qualificação melhor. Então, o investimento em educação em todos os níveis. O Brasil investe muito, mas investe sempre na educação universitária, digamos assim, o governo federal.
não é? Enquanto que as outras instâncias são responsáveis pelos outros níveis educacionais que são tão importantes quanto a educação universitária. Talvez até mais. Eu tenderia a dizer que a educação universitária é importantíssima, pesquisa e desenvolvimento, mas acho que investimento em educação infantil, em creches, para que as pessoas, enfim, as famílias possam também ter a segurança de que seus filhos vão ter uma educação de qualidade, isso é algo que também poderia ser efetuado, não é? Então, programas de incentivo à melhoria do ensino público em todos os níveis, programas que visem a redução da evasão escolar, isso é um outro problema. O Brasil tem acesso relativamente à educação, pelo menos nos grandes centros urbanos, mas existe um grau muito elevado de evasão escolar. E eu não trouxe os dados aqui, mas, enfim, esses dados de evasão escolar, eles também são impactados por outros mecanismos de desigualdade social, como gênero, raça, isso também é muito relevante. Então, o investimento em educação é importante e impacta diretamente na questão de desigualdade social. O combate à discriminação racial e de gênero, como a gente já vem falando, né? Política de fomento à transferência de renda talvez seja uma possibilidade, programas de ação afirmativa, como, por exemplo, a questão de cotas nas universidades ou em cargos não só no âmbito público, também é preciso que outras entidades, não só os entes públicos, tenham essa questão essa noção de que a mitigação da desigualdade de gênero e racial ela também é importante em outros ambientes. E aí existem políticas de cargo C-level, por exemplo, de chefia e liderança, nos quais ainda existe uma disparidade de representação e de salarial, mesmo quando são homens e mulheres, por exemplo, em mesmo cargo de chefias, no mesmo nível, as mulheres ainda recebem menos. Existem dados que demonstram essa questão, não trouxe aqui, já estou quase terminando, só tem mais 2 lâminas, prometo. Enfim, políticas de garantia de direitos humanos e democracia, não é? O combate à corrupção, então, é central para que exista o fortalecimento de um poder público como agente efetivo, não é? De redistribuição de renda, riqueza e provimento de serviços públicos, isso é muito relevante. Também mudanças no sistema político que permitam a concretização da democracia nas suas 3 principais dimensões, não é? Na dimensão representativa, na representação participativa, as pessoas têm que ter mecanismo e acesso facilitado aos seus representantes, e não estou falando só de governo federal, de deputado, também estou falando por vezes, associação de bairro, essas organizações políticas que ajudam, não é? Também na busca pelos direitos, e na participação direta, não é? A participação efetiva enfim, dos cidadãos como sujeitos da história do seu próprio país, da sua própria região. Então, para terminar a aula de hoje, não é, a gente consegue ver que existem mecanismos de superação da desigualdade social, esse fenômeno ele é mensurável, mas que a desigualdade social e a superação dela não pode ser um sonho materializado enquanto toda a população não trabalhar junto, compartilhando valores que reforcem a democracia, o respeito, a diversidade. De novo, eu agradeço as 2 instituições que refletem esses valores, a Fundação Konrad Adenauer, com programas que anualmente a gente vê que por todo o país, com diferentes temáticas que tratam dessa questão. A obra Coping também, presente em todo o Brasil. Eu comentei na primeira aula que eu tive o prazer de conhecer uma das ações no Rio de Janeiro, e é um trabalho essencial, é um trabalho de formiguinha, mas assim que tem um impacto a longo prazo fundamental. E quando eu digo um trabalho de formiguinha, eu digo que é local, não é porque é pequeno, é um trabalho grandioso, é gigante, assim, é nesse sentido que eu digo. Porque a construção de um país, de uma sociedade mais justa, ela depende de todos nós, não é? É um esforço diário. E mais do que isso, o Brasil, enquanto um país democrático, ele pressupõe direitos, mas ele também pressupõe deveres e obrigações, e acho que é um dever e uma obrigação de todos, não é, zelar pela democracia e resguardá-la enquanto for possível. Então, novamente, queria terminar só agradecendo a possibilidade de ter uma audiência tão nobre, não é? Me sinto honrado
E como eu comentei, o pessoal da Obra Coupe mesmo é ponta firme, beleza? 57 participantes. Eu acho que eu estava com um pouco de medo de ter sido muito, enfim, complexo, mas acho que se a gente conseguiu chegar nesse nível de participação é porque alguma coisa, alguma provocação eu deixei. E aqui estão alguns dos meus contatos, se vocês quiserem. O meu e-mail está sempre aberto, eu me disponibilizo a conversar, a trocar ideias, se vocês quiserem, enfim, chamar para uma conversa, estou sempre disponível. Tenho meu LinkedIn, esse é o meu endereço de Instagram, mas o meu Instagram só uso para falar mal do Grêmio e falar bem do Inter. Então, mas é um mecanismo de contato entre a gente também. Eu estou no Facebook, mas eu tenho usado pouco. Enfim, só agradecer novamente aí a oportunidade, agradecer a atenção de todas e todos, e estou disponível ao debate, e, enfim, quando precisarem. Muito obrigado. Muito bem, professor Luiz, obrigado, apresentação ótima e vários insights. Eu fiquei aqui com algumas provocações, mas não queria colocar logo de cara, assim, mas eu queria aí os alunos, né, que estão conosco, né, nos acompanhando, se desejarem fazer uma pergunta, agora é o momento aí, aproveitarem o professor Luiz, tem experiência, tem conhecimento, e eu acho que é importante essa troca. Nós tivemos aí na semana, quem quiser pode colocar no chat, eu vi que alguns aí colocaram algumas considerações, né, enquanto a aula foi acontecendo, mas se alguém gostaria de fazer uma pergunta aí, eu queria deixar em aberto. Pode levantar a mãozinha aqui no Reações, fica no canto inferior aí. Aí tem levantar a mão, aí você vem logo aqui para frente e a gente abre aqui também para você poder falar, tá? Eu queria deixar em aberto esses primeiros momentos, até mesmo para que os alunos, nós estamos aí em 58 pessoas, né? Então é importante aproveitar. O assunto é bastante interessante, um assunto que nos atinge, né? Então a gente vê, né? Abre a porta de casa, já vê isso, né? Então é importante a gente poder ouvir. Então tá aberto aí quem quiser colocar alguma coisa. Eu queria aguardar um minutinho, pelo menos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ser um de cada vez, viu, pessoal? Olha lá, o Pablo já gostaria de fazer a pergunta. Deixa eu abrir aqui o som. Pablo. Estão ouvindo? Sim, tá um pouquinho ruim só a sua conexão, Pablo. Não sei se é por causa da câmera aberta, mas estamos ouvindo. Deixa eu abrir de novo o áudio. Ah, pode tentar abrir de novamente. Opa, desculpe. Tente novamente. Veja. E agora? Agora sim, estamos ouvindo muito bem. Tá, perfeito. Na verdade, é mais um feedback, né? Por exemplo, eu hoje, professor Luiz, eu estou em Porto Alegre. Hoje estou um pouquinho mais perto de ti. Eu vim participar do Salt Summit, que é um evento que está tendo aqui, mas é mais um entorno do feedback, porque saí correndo do Salt Summit para participar da aula, né? Estou aqui no hotel, porque valeu muito a pena. Eu quero agradecer como a casa e ao professor também, porque as duas aulas foram muito positivas. Então, o que eu quero trazer é mais um feedback ao professor Luiz, uma didática muito boa, assim, que nos cativou, né? Sem dúvida nenhuma, e não é à toa. E eu principalmente quis trazer esse feedback porque o professor falava, né? Queria ver se está todo mundo aqui, se vai vir todo mundo. É praticamente o mesmo número da aula passada. Então, professor, tua aula foi muito boa. Meus parabéns. Fiquei muito, desde a aula passada, ao entorno do debate do que é desigualdade regional e desigualdade de oportunidades, eu fiquei muito cativado pelo tema. Já era um cativante em si, mas com certeza com a sua explanação me abriu novos horizontes. Então, eu te agradeço desde já. Era mais um feedback. Muito Muito bem. Eu que agradeço, assim, eu fico tocado, emocionado. Obrigado. Enfim, é um prazer, assim, eu faço por prazer mesmo. Eu adoro falar sobre essas questões, e quando eu digo que eu estou à disposição é porque é verdade mesmo, assim, podem entrar em contato, não tem problema nenhum, estou à disposição para novas conversas, e na verdade dar aulas é um sonho que eu realizo, porque eu gosto muito, assim, eu acho uma coisa, e saber que receber um feedback desse é sinal de que acho que a gente está no caminho certo e que está valendo a pena. Obrigado. Legal. Professor, ó, por enquanto as pessoas estão fazendo algumas considerações, eu vou fazer só uma observação, talvez para ajudar aí
na explicação da aula e eu já coloco algumas outras perguntas que forem surgindo. Durante a fala, eu vi bastante, eu também visitei alguns estados no Brasil aí junto com a Coping, e me chamou bastante atenção a questão do Maranhão mesmo, né? Então, a característica do estado sofrer, né, com a questão da desigualdade mais latente. Quando a gente vai para o Maranhão, eu vou colocar um aspecto, né, as estradas em si. É um dos estados que tem as piores estradas, principalmente se você pegar as vicinais, para você conseguir trafegar a curtas distâncias, muitos buracos, né? Muita dificuldade ali para o estado conseguir se desenvolver, né? E aí isso me chamou a atenção num certo ponto, né? Porque a gente muitas vezes fala da desigualdade, tem a questão, né? O agente público é claro nisso, e muito dessas estradas também, por esse agente público também não estar atuante, tanto quanto agente estadual e federal, né? Muitas vezes a gente pode acabar vendo por falta de recurso, aí nós temos várias outras situações, mas um impacto que gera direto é isso, né? Então, o Estado tem determinadas commodities ou tem determinados produtos. Então, com as estradas ruins, há uma menor circulação de materiais e, por sua vez, isso impacta também nas trocas de produtos e tudo mais. E aí, o que eu queria colocar, né? Então, tem esse primeiro ponto, fique à vontade para destacar outros, né? Mas eu pensei pelo ponto de vista logístico, que é o impacto também nas economias locais, nas vendas, mas até que ponto também os blocos econômicos, que nós já, quanto tempo nós temos acompanhado essa questão dos blocos econômicos. Então, nós temos a União Europeia, que está há um certo tempo, né? Recentemente nós tivemos aí o Brexit, né? Que é a saída da Inglaterra, né? Então, parece que foi um abandono, talvez, do modelo, talvez por uma autossuficiência também da própria Inglaterra, então ela não depender disso, mas havia essa promessa da livre circulação de mercadorias, e o Brasil aqui também, né? Com o Mercosul, quantos anos, e o quanto isso talvez, não sei se a esperança também era ajudar, quer dizer, países que têm determinadas commodities trocarem entre si, esse intercâmbio ajudar também no desenvolvimento econômico. Parece que para alguns países isso não foi, não ajudou tanto. O Brasil, né, você veja, né, no mapa mostra lá que entre os países da América Latina é o que mais tem desigualdade, mas também a gente vê que é o maior em espaço territorial também, né? Então tem mais população, por sua vez vai jogar essa média para cima. Então talvez eu queria colocar esses dois pontos: o primeiro, logístico, do investimento público em determinado serviço que impacta, e o agente público é um deles, né? E essa questão dos blocos econômicos, eu acho que é interessante, talvez, não sei se há alguma reflexão, professor, mas aí eu queria colocar esses dois pontos aí para ajudar a nossa conversa aqui. Eu acho que são temas centrais mesmo para desenvolvimento econômico, não é? A Lúcia tá mencionando que é Reino Unido, né? De fato, quem saiu foi o... É verdade, Reino Unido, verdade. Exatamente. Mas feita essa, enfim, o ajuste, assim, acho que as duas questões estão linkadas, tanto o problema logístico quanto o problema de blocos econômicos. Para o caso brasileiro, elas têm uma relação. O Brasil, por exemplo, era um dos maiores, digamos assim, doadores para a integração de infraestrutura dentro do Mercosul. Isso é muito curioso. O Brasil, ele ao longo da década de 2000, o Brasil investia em estradas que deveriam facilitar o escoamento da produção e aumentar a integração dos países da região. Evidentemente que o Mercosul, pelo menos a Venezuela, ficou muito pouco tempo dentro do bloco, mas o Mercosul ele atinge mais a região sul do Brasil, se a gente for pensar em termos de espaciais, não é? O meu estado, o Rio Grande do Sul, faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai, e a gente está perto do Paraguai. Então, o Brasil, a parte mais rica do Brasil, digamos assim, onde tem infraestrutura, ela é aquela que está mais perto, não é, em termos de deslocamento de produtos, enfim, e isso realmente impacta e tu tem toda a razão, assim, a questão de preços, o problema da infraestrutura ela encarece para todo mundo, tanto para produtores quanto para consumidores, não é? A gente não precisa ir no Maranhão, aqui mesmo no meu estado, eu digo muito, é porque eu não tive, infelizmente, a oportunidade ainda de visitar o Maranhão, mas andando pelo interior do meu estado, que é um estado considerado rico, não é, relativamente o restante do Brasil, mas acho que isso acontece em qualquer lugar do país,
A gente tem, por exemplo, o escoamento da cadeia leiteira. Os produtores de leite, eles têm muito problema porque eles não conseguem, por vezes, transportar o leite ou quando fazem é mais caro, porque eles têm muitos problemas com o transporte, com os caminhões. Se chove, às vezes não é asfaltado, e isso tem um custo, e às vezes até uma parte da produção se perde por conta disso. Então, realmente, a questão do investimento ela é central, não é? E só para ter uma ideia do problema da infraestrutura no Brasil, eu vou fazer a gente estava na Páscoa agora, e a gente sempre se pergunta, nossa, mas por que ovo de chocolate é tão caro? Claro, tem a questão do preço, enfim, não vou entrar nesse mérito, porque tem uma questão do marketing, enfim. Mas aí uma vez um cara me explicou assim, cara, por que uma barra de chocolate com mais chocolate custa menos do que um ovo de chocolate? Também tirando a questão do marketing, o transporte de ovos de chocolate ele é muito complexo, porque tu consegue armazenar menos ovos num caminhão, entende? Eles são extremamente sensíveis, então tu tem que ter uma forma diferente de armazenamento dele. E com uma estrada com certo problema, levam mais tempo, então tu tem que produzir antes, tem toda uma cadeia produtiva que vai encarecendo, e eu estou usando esse exemplo, é óbvio que é um exemplo, enfim, de um bem que não é necessário, não é de primeira necessidade, mas eu acho que ele fica muito claro. Às vezes os exemplos mais extremos são mais fáceis da gente entender, não é um conceito, para a gente entender como encarece para todos, não é? Não encarece só para a gente, o transporte também encarece para quem produz. Então, a falta de investimento em infraestrutura, ela é realmente um dos grandes problemas, não é? Agora, falando de blocos econômicos, efetivamente, quando foram pensados, o caso da União Europeia ele é um caso meio sui generis, porque ele é o melhor exemplo que a gente tem, não é? De uma integração regional, mas a gente também tem que lembrar que é um processo que começou há mais de 50 anos, não é? Foi um período pós-guerra, depois de ter passado por um período lamentável enfim, de destruição. A União Europeia se construiu ao longo dos últimos 50 anos, e foi um processo paulatino. Existe uma ideia de identidade europeia. Então é um exemplo que ele é um exemplo bom, mas ele é muito difícil de ser seguido. A gente, por exemplo, na América do Sul, para ficar no Mercosul, a gente não tem uma ideia de identidade compartilhada como os europeus conseguiram construir. Não é impossível que isso seja feito aqui, mas certamente isso facilita também. Uma outra questão que eu acho que facilita no caso da União Europeia é que são países onde não existe tanta desigualdade entre um país e outro, e isso facilita muito a questão. Mais do que isso, o Mercosul ele ainda sofre são opções políticas que se fazem, não é? O Mercosul ele não só tem que participar com a concorrência, ele tem que lidar com a concorrência de outros blocos econômicos, como existe ainda uma concorrência interna dos próprios países, porque o Brasil, como tu mencionou, ele é o maior país da América do Sul, ele é a maior economia latino-americana. Então, o Brasil ele é um país desigual, mas ele não é um país pobre. E o nosso potencial produtivo ele é muito maior se comparado com o potencial, por exemplo, do Uruguai. Então, o Uruguai ele não pode simplesmente, ou ele tem uma certa dificuldade de receber. A Lúcia está colocando que, claro que sim, há uma disparidade, claro, na União Europeia também, mas não tão saliente ou tão crônica quanto no caso brasileiro, não é? Na minha visão, pelo menos, eu respeito, acho que tu tem razão quando tu fala que há certamente uma disparidade, mas o processo de construção da União Europeia ele se deu entre, basicamente, a Alemanha, a França, enfim. Acho que os blocos econômicos eles foram pensados como algo que facilitaria o escoamento da produção, redução do custo de mão de obra também. Então, a gente vê que quando existem, por exemplo, o NAFTA lá nos Estados Unidos, com o México, também sofre com esse problema, não é? De mão de obra muito barata para o México. Algumas indústrias saem, ficam na fronteira porque utilizam a mão de obra mexicana, mas a sede está nos Estados Unidos. Então, são problemas que os blocos econômicos precisam ainda lidar. E, na verdade, eu nem sei se hoje em dia, claro que é correto falar em blocos econômicos, mas eu até acho que o mais certo seria falar em integração mesmo, porque a maior parte, não é, das iniciativas, elas buscam ir além da questão do econômico, não é? Também falam da questão do social, por exemplo. A mão de obra, tendo um trânsito certamente
livre entre os países ou não. Enfim, são questões bastante importantes e muito bom ter trazido essa questão, porque ela realmente nos faz refletir sobre essa dimensão, e existe uma lógica entre blocos econômicos e, no caso brasileiro, a nossa falta de infraestrutura, a falta de uma logística, não é? E, enfim, não sei se eu respondi ao teu questionamento. Não, Eu não, vejo que o Luiz chegou. Claro, claro, sem dúvida. Os alunos aqui participaram bastante também, mas antes de falar das participações, eu vi que o Luiz Gustavo já está conosco. Boa noite, Luiz. Pode fazer a Boa sua noite, participação. tudo bem? Ô, Luiz, queria agradecer pela aula também, foi brilhante aí a apresentação, e fazer um comentário, uma pergunta também sobre, enfim, sobre a importância da juventude para esses indicadores econômicos. O pesquisador maior sobre juventude aí do Brasil, talvez, da FGV, o Marcelo Neri, ele tem textos do ano passado e desse ano também que avaliam o impacto da pandemia para a juventude, que foi o recorte populacional que mais sofreu com impactos da pandemia, porque vinham de vários lados, seja da educação, com todo o processo da virtualização bem desigual, porque ele impede que pessoas que não tenham acesso à internet não possam assistir aula, então aumenta a evasão escolar, e você também tem a questão do emprego. Você tem altos índices de taxa de desocupação que criam, então, a situação do nem-nem. Eu escrevi um texto ano passado com o Kevin Oswald, que foi vice-representante da CAIS no ano passado, que justamente apontava para a direção da juventude e os impactos da pandemia. Mas o que eu queria te provocar, Luiz, é para você falar qual é a importância da juventude para um país como o Brasil, que tem uma faixa populacional de juventude muito grande e que ela representa o esforço econômico por um longo período de tempo. É um problema que a Alemanha, hoje em dia, vislumbra. A taxa de natalidade é muito menor e as pessoas demoram mais tempo para ter filho. Isso impacta o futuro, isso impacta as próximas gerações, porque quem está ativo no mercado de trabalho vai estar ativo por menos tempo. Então, isso é um fator muito importante a longo prazo para a Alemanha. A China também tem essa questão, o Japão também tem essa questão. Então, diversos países apresentam uma questão sensível em relação à juventude. O Brasil apresenta um índice populacional de juventude muito positivo que poderia, claro, devido a políticas públicas eficientes sobre isso, trazer bons benefícios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel importante da juventude no caso brasileiro. Com certeza, com certeza. Eu acho que, enfim, a gente estava falando da questão, eu vou entrar na questão da juventude, mas como tu relacionou a questão da falta de acesso, não é? Vai muito ao encontro, não é? A ideia do que a gente estava discutindo antes sobre a falta de infraestrutura, não é? Então, às vezes, a falta de acesso à internet, por exemplo, ao sinal, redes, isso dificulta muito, assim, o acesso. E é claro que a juventude, por uma questão, enfim, talvez até geracional, aliás, essa é uma outra desigualdade que eu não comentei nas duas aulas, mas que ela é importante de ser relatada, a desigualdade geracional, ela também é um fator causador da desigualdade social. Então, mas enfim, entrando na questão primeiro eu dizer, o Marcelo Neri foi uma das referências que eu utilizei para produzir as aulas, não é? Realmente ele produz, eu acho que ele é um dos maiores economistas brasileiros e de grande relevância na questão da desigualdade social. Ele produz trabalhos fenomenais, assim, realmente vale a referência. Não para dizer que eu utilizei, mas para dizer que quem quiser buscar mais conhecimento, ele realmente é alguém que vale a pena ser lido e relido, não é? Agora, a importância da juventude ela é fundamental num país como o Brasil, especialmente, que está vivendo uma mudança na sua pirâmide etária, digamos assim, não é? A gente, apesar de ser um país jovem, a gente é um país que está envelhecendo também. E isso produz dois efeitos ruins, não é? Porque, diferentemente do caso europeu, onde tu tem uma força de trabalho que gera renda até uma certa idade, no Brasil, a gente tem um alto índice de desigualdade social, pessoas, por conta da desigualdade geracional, que não conseguem produzir ou não conseguem gerar riqueza. Porque como é que funciona um país, geralmente? Como qualquer, enfim, família, né? Nós temos a geração que vem anterior, que durante um tempo ela tem que trabalhar e tem que sustentar quem ainda não tem a idade para trabalhar, não é? Então, isso é um problema que a China realmente passou durante um tempo e vem passando e vem se tornando algo
crônico, por exemplo, a questão da previdência social, por exemplo. Então, esses são os cálculos, esse é o raciocínio por trás. Só que o Brasil tem um problema que a sua geração anterior ela não consegue produzir renda que sustente as rendas que vêm anteriormente, e a gente tem agora um contingente populacional grande de jovens ou de jovens adultos que não estão integrados no mercado de trabalho, então não estão gerando renda nem para sustentar a previdência ou, enfim, renda daqueles que precisam da renda de quem hoje trabalha, e eles também não estão criando renda suficiente para o futuro, quando eles forem mais velhos. Então, assim, é um problema crônico central e deveria e deve ser, não é, tratado de maneira central. O Brasil ele tem uma força de trabalho potencial altíssima. Um dos problemas da desigualdade social no Brasil é que o nosso mercado consumidor ele é muito limitado por conta disso. As pessoas não participam desse mercado consumidor e mercado produtor como força de trabalho, não é? Então, assim, é uma questão realmente impactante, não é, para o desenvolvimento de uma sociedade. E até na questão do longo prazo mesmo, o Brasil, ele por conta da pandemia, inclusive, não só os jovens, mas também muitas crianças foram impactadas. Saiu uns dados, não sei se foi ontem ou hoje, sobre índice de analfabetismo infantil, e cresceu muito ao longo dos últimos 3, 4 anos, assim, especialmente naquelas crianças que estavam ingressando em idade escolar, não é? Então, a gente vê que mesmo com tecnologia, isso não é o suficiente, infelizmente, ou felizmente, enfim, infelizmente não é. Então, eu acho que, realmente, o ponto que tu levantou, ele é uma provocação muito importante e não deve ser deixada de ser tratada como um problema também referente e causador da desigualdade social, não é? Porque se hoje o problema é geracional para a juventude, no futuro certamente vai ser de uma massa de adultos, pessoas com capacidade ou já com famílias para serem sustentadas, que não vão ter oportunidades de suprir essas necessidades básicas que a gente comentou antes. Então, de fato, mas é possível com políticas públicas, políticas de fomento à educação, à inclusão no mercado de trabalho. Existem mecanismos, mas realmente isso depende também do poder público e da capacidade que o Estado brasileiro vai ter de arcar com esse, eu vou chamar de despesa, mas não é despesa, é um investimento, não é, nessa população. Então, enfim, a gente chama de despesa porque contabilmente entra alguma despesa, mas é investimento, né? Então, enfim. Muito bem, Luiz, obrigado pela resposta. Ótima também pergunta, viu, Luiz Gustavo? Só para a gente também aproveitar os alunos, o Luciano Langner está aqui com a mão levantada. Eu já vou tentar. Eu sei que tem alguns alunos que colocaram perguntas aqui no chat, mas vou priorizar aqueles que estão com a mão levantada para poder verbalizar, tá? Vou pedir, vou ativar o som aqui, aí você vai conseguir. Luciano, dá uma olhada aí se você consegue ativar. Pode falar, Luciano. Está aberto o microfone. Não estamos te ouvindo. Está bem baixinho. Está bem baixinho. Não sei se é o fone. Pode ser que seja o fone. Se você estiver utilizando fone. Ainda está bem baixo, Luciano. Vamos tentar novamente aqui. Pedir para ativar o som. Tenta ativar mais uma vez, por favor. Não, fechou novamente. Mais uma vez. Tem? Luciano? Tá bem baixo, Luciano. Puxa vida. Luciano, faça o seguinte para nós não perdermos a sua participação. Registra essa pergunta aqui no chat, por favor. Tá muito baixo. Pode ser que seja conexão, alguma coisa. Não queria perder a participação aí no grupo, tá bom? Aí registra a pergunta lá. Eu vou aproveitar aqui o chat, professor. Ó, primeiro nós temos aqui, teve várias, tá? Mas estou pegando os últimos. A Vanessa. Boa noite, Valdir, tudo bem? Não sei se há tempo para perguntas, mas em caso seja possível, deixo essa. Professor, se os índices de desigualdade e pobreza eram maiores à época pré-industrial e da Revolução Industrial, se comparado com o atual cenário, pode-se dizer que fomentar o mercado, comércio, empreendedorismo pode ser uma alternativa e incentivo à mudança de realidade? Fica aí a pergunta da Vanessa.
Sim, certamente, certamente. Como eu comentei agora mesmo, assim, enfim, o Brasil tem uma massa que não está integrada ao mercado, e isso é uma riqueza que se perde por uma questão E óbvio que as pessoas que não estão integradas não estão, não por culpa delas, não é? Mas por uma falta de oportunidade. Então, certamente, o empreendedorismo, o comércio, isso gera uma distribuição de renda, não é? E eu sempre reforço essa frase porque ela realmente, na minha visão, pelo menos, ela reflete a questão brasileira, não é? A situação social do Brasil, de que o Brasil não é um país pobre, é um país rico, mas é um país com uma renda concentrada. Então, eu acho que iniciativas de empreendedorismo, elas todas têm a capacidade de gerar riqueza, não é? Das mais variadas formas, assim, às vezes a gente pensa em soluções o Brasil tem que reproduzir uma sociedade como a gente vê nos Estados Unidos, tem que ser de um jeito ou de outro, quando, na verdade, muitas das soluções, elas se encontram localmente mesmo. Existem, por exemplo, soluções de criação de moedas locais, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma forma de se manter a riqueza, porque em vários lugares do Brasil se utilizam essas moedas locais. Existem bancos comunitários, não é? Em que as pessoas podem, com R$1, por exemplo, ir lá e trocar por uma moeda local. E essa moeda só vale localmente e ela só pode ser utilizada ali. Porque se observou que muitas Maricá, exatamente, muitas dessas localidades, elas tinham riqueza ali, mas essa riqueza ela não ficava naquela região por conta da falta de, enfim, estabelecimentos. Então, quando se cria essa ideia de moedas comunitárias, digamos assim, é uma forma de tu manter a riqueza. E mais do que isso, muitos dos bancos públicos brasileiros, eles atuam como enfim, correspondentes bancários, digamos assim, eles atuam como gestores que auxiliam na criação dessas iniciativas. Mas é claro que isso é só um exemplo, existem inúmeras outras formas enfim, existem outras formas de atuação, de possibilidade de ação, e certamente a criação de ações que fomentem o empreendedorismo, produções, enfim, artesanais ou não, enfim, criação de comércio, tudo isso gera riqueza e gera distribuição de renda, especialmente em regiões onde existe um grande contingente populacional que não está ainda inserido no mercado e poderia ser através desse tipo de iniciativa. Então, certamente, eu acredito que o comércio e o empreendedorismo podem fomentar, sim, a riqueza e gerar uma sociedade mais próspera, né? Muito bem, muito bem. Até um destaque, professor, na cidade de Pedro II, Piauí, eles têm uma moeda chamada Opala, mesma questão também. Então, tem alguns estados do Brasil aí que têm trabalhado muito bem essa questão mesmo, bem, bem ressaltado. O Ulisses Borges faz uma pergunta também. Há um debate sobre o uso de políticas afirmativas e meritocracia, ele coloca entre aspas, né? Os melhores deveriam ser escolhidos e lucro, a empresa tem que pensar prioritariamente em gerar receita, né? Como conciliar essas duas questões? Há evidências de políticas afirmativas de que políticas afirmativas não diminuem o lucro de empresas? Fica essa pergunta dele. Eu acho que a questão de você dar, né, a meritocracia e mesmo assim a empresa tentar conciliar essa questão de visar o lucro, e aí a folha às vezes acaba atrapalhando, então aí fica aquela questão, né? Então talvez aí fique um destaque. Essa realmente é uma questão difícil de ser respondida, enfim, não é uma questão simples e realmente é algo que talvez as empresas consigam, é uma dificuldade que as empresas tenham que lidar, no sentido de que existe sempre, claro, as empresas têm uma responsabilidade social, por exemplo, e se elas levam a sério ou não, isso é uma outra questão, mas acho que se elas se propõem a ter uma certa obrigação enquanto gestor público, gestor ativo numa sociedade, não é? O gestor gerador de renda e de riqueza, eu acho que existiria uma necessidade de se pensar em alternativas para que possa esse tipo de desigualdade ser reduzida, não é? A questão da meritocracia ela é uma questão um pouco complexa, né? Porque, assim,
uma questão é a pessoa ter os seus méritos, não é? Outra questão é ela ter a oportunidade de ter os seus méritos. Então, eu me considero uma pessoa que tem muitos méritos, mas eu só tenho méritos porque eu pude aproveitar as oportunidades que me foram dadas, não é? Então, tem pessoas que têm méritos, mas não têm oportunidades. Então, eu acho que essa é uma questão que fica também, digamos assim, patente, não é? Eu acho que todo mundo que tem oportunidade e as aproveita tem seus méritos. Isso depende, varia do grau de oportunidade que uma pessoa tem ou não, enfim, é uma questão importante. Então, assim, eu estou tentando pessoalizar no meu caso, porque eu acho que essa é uma questão que pode ser pensada socialmente, né? Uma vez o Barack Obama falou, olha, ninguém chega em lugar nenhum sem a ajuda de alguém, e de alguma forma todo mundo tem uma certa um certo auxílio, assim. Mas sobre a questão das empresas e de algumas evidências, essa eu vou ficar devendo por hora, assim, eu realmente não vou me arriscar a responder, porque eu não tenho certeza sobre dados. Eu acredito que sim, que tenham dados que demonstrem que o que existe de dado, e isso é factível, é de que existe uma desigualdade. Pessoas de gêneros ou de raças distintas que têm o mesmo cargo e têm o mesmo trabalho, existem rendimentos diferentes. Possuem rendimentos menores que, por exemplo, o homem branco. Isso é mensurado. Inclusive, apresentei alguns dados na aula passada, e, enfim, isso sim. Agora, de que as ações afirmativas melhoram a situação econômica, isso eu não vou me arriscar. Enfim, vou ficar te devendo, desculpe. Tá aí, talvez já fique uma proposta de uma tese de mestrado aí, ou doutorado aí, por que não, né? Já é uma provocação, né? Ó, aproveitando o Luciano, que não conseguiu perguntar, ele deixou a pergunta dele aqui registrada, viu, professor? Ele falou assim, vou escrever, minha pergunta é sobre a emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos em saúde e educação, a reforma trabalhista que não gerou emprego, como prometido. Tem reduzido a nossa capacidade de diminuir a desigualdade? Ele está colocando em alguns elementos. Uhum. Se eu não estou enganado, a emenda constitucional 95 é do teto de gastos, correto? Eu imagino que sim, mas se não for, eu vou considerar que é, só para fins de resposta. É uma questão de opinião, tá? Eu não tenho os dados, mas eu acredito que sim, que ela reduz a nossa capacidade de redução das desigualdades, porque quando tu limita, por exemplo, o teto de gastos, na verdade, ele é o seguinte, ele funciona como um limite para o Estado brasileiro assumir alguns compromissos de despesas orçamentárias, ou seja, o Estado ele não pode gastar mais do que um montante X. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu tenho a minha própria posição, eu acho que isso tem um lado ruim, embora eu por uma questão de digamos assim, honestidade, eu tenho que dizer qual é o argumento que as pessoas que defendem o teto de gastos, eles defendem. Eles defendem que, com uma redução dos gastos sociais, gastos fiscais, o Brasil não só está demonstrando maior responsabilidade fiscal, portanto, maior capacidade de investir no longo prazo, porque, em tese, vai sobrar mais dinheiro para outras questões. Uma outra questão levantada é de que existe uma certa rigidez no orçamento público fiscal, ou seja, o Estado ele realmente não tem, ele gasta mais para pagar a máquina do que para investir em recursos públicos, e se tem a ideia de que com a emenda de teto de gastos isso vai ser resolvido em parte, porque tu não vai criar maiores gastos no futuro, porque tu não vai contratar ou não vai fazer concursos públicos, enfim, para aumentar essa parcela do teu orçamento. E, por fim, como mencionado, é uma sinalização ao mercado de que o Estado está buscando formas de reduzir o seu peso em relação à sociedade. Por que eu acho que isso é ruim? Porque ela limita, não é, a emenda do teto de gastos, ela limita a capacidade do Estado em investir. Por vezes, algumas entidades públicas, por exemplo, e também privadas, elas por vezes fazem alguns empréstimos em que elas não necessariamente já possuem aquele rendimento para sanar com as dívidas, porque se elas tivessem, elas não pediriam empréstimos, e mais do que isso, eles utilizam esses recursos como investimentos para gerar riqueza. Então, eu acho que a emenda do teto de gastos ela limita a capacidade do Estado em gerir e em conseguir alguma série de recursos por conta disso.
Claro que também não se está defendendo a panaceia, de que o Estado tem que começar a gastar, não defendo essa questão. Mas acho que limitar constitucionalmente, tu prende muito a capacidade dos gestores públicos, inclusive presidente da República, governadores estaduais, se fosse o caso de emendas desse tipo nos estados. Enfim, acho que ela é, sim, um mecanismo, na minha visão, é um dificultador para a mitigação das desigualdades sociais. Mas, assim, é um debate, existe esse debate, não existe um consenso sobre essa questão, tá? É isso. Muito bem. Não, sem dúvida, professor. Acredito que é bom que essas provocações também vão levantando indagações e, ao mesmo tempo, também vão gerando outros pontos, né? A Lúcia também, Silva Clark, ela destaca a questão da meritocracia. Ela indica o livro The Tyranny of Merit, do Michael Sandel. Então, aí fica aí quem quiser dar uma leitura, fazer alguma leitura mais aprofundada sobre a questão da meritocracia. Fica aí a indicação da Lúcia, aí, ó, muito bom. Posso comentar essa indicação? Esse autor, ele é muito interessante, ele tem outros 2 livros muito bons, se alguém quiser ler, traduzidos, que é O que o Dinheiro Não Pode Comprar e O que é Justiça. Então, quem quiser ler, esses 2 livros são... Existe todo um curso dele disponível no YouTube também, em inglês, não sei se está dublado ou não, mas vale a pena mesmo, é uma boa recomendação. A Lúcia já está fazendo joinha, assim, ó, tem sim, sem dúvida. Então maravilha, vale a pena. Não, tá certo. Ó, até um destaque da pergunta do Luiz Gustavo dos jovens, e aí a gente falou um pouco dessa questão do inverno populacional, a gente vê mesmo o Japão, né, pagando um pouco essa conta, né, eu não sei se a minha reflexão está correta, professor, já para a gente ir para o finalmente aqui, mas é uma sociedade que rumou muito para a tecnologia, uma sociedade muito digital, muito inclusa, embora eu acredito que eles estão, apesar de estarem no Oriente, eles olham muito para o Ocidente, né, Estados Unidos principalmente, que é um grande mercado, e a questão populacional para eles, o governo precisa ficar incentivando até mesmo que os jovens se voltem, ter filhos, tudo mais. Inclusive, teve uma época em que os desenhos japoneses, né, também incentivavam um pouco isso, para o japonês voltar a se interessar. E aí o que eu volto a pensar até, né, inclusive, recentemente teve um exemplo, um rapaz que era muito fã, né, de uma personagem japonesa, e ele tinha bonecos em toda a sala dele, ele era fã demais, e ele pediu para a produtora para casar com o desenho. Surreal, assim, né? E a produtora deu, e aí ele tem um holograma do desenho, ele é casado com o desenho, né? Então, o que eu queria destacar disso é que talvez isso gere uma migração dos decassegues, num certo sentido, ou de japoneses que estão em outros países, né? Talvez, não sei se, já que é uma hipótese remota ou grande, de terem que voltar para esses países, ou muitas vezes de outras pessoas de outras nacionalidades terem que ir lá e, não sei se suportar simplesmente com o trabalho, nas posições de trabalho onde não há mais mão de obra disponível pela idade, ou muitas vezes, talvez, até de repopular, digamos assim, num certo modo. Não sei se você tem essa reflexão nesse sentido. Sim. Essa questão digamos assim, essa lacuna geracional, ela é um problema na Europa, por exemplo, mas assim, não só na Europa, mas como tu relatou, na Ásia também. O Canadá também é um país que, entre aspas, importa mão de obra, não é? Mão de obra qualificada, especialmente, justamente para suprir essa questão, essa lacuna geracional, que o Luiz Gustavo trouxe a provocação e de fato isso existe. Porque existem alguns estudos que indicam que a partir de uma certa renda, por alguma razão, talvez pela inclusão ou pela vontade de pertencer ao mercado de trabalho, as mulheres tendem a ter, não só as mulheres, mas as famílias tendem a ter menos filhos. Então, isso acaba gerando um lapso, não é? Uma redução no nascimento de novos indivíduos, o que acaba gerando uma lacuna geracional também em termos de oferta de mão de obra. Então, essa lacuna ela é preenchida realmente com uma das políticas que se fazem, né? São várias, uma delas é o fomento à fertilidade, né? Políticas de fertilidade. Tu tem, por exemplo, políticas sociais
de diferentes formas. Por exemplo, na Escandinávia, a mãe, os pais, na verdade, não só a mãe, mas ela pode ficar um tempo bastante considerável com suporte do Estado, provendo renda, enquanto ela não precisa trabalhar, digamos assim, para oferir uma renda, o que facilita, ou seja, para algumas pessoas ter filhos nesse sentido. Mas, de fato, isso é um problema, especialmente quando os países começam a ter um crescimento de renda. E uma das formas de suprir esse problema realmente é a imigração ou importação de mão de obra. Porque quando tu gera essa renda com essa nova mão de obra, tu gera riqueza, e essa riqueza consegue, inclusive, digamos assim, pagar a previdência das gerações mais antigas. É mais ou menos essa, ou pagar a aposentadoria, é um termo ruim que eu estou utilizando, mas é mais ou menos essa a lógica, não é? E quando tu não tem essa questão, começa a ficar um pouco problemática. As pessoas têm que trabalhar mais tempo para conseguir gerar mais renda, e quanto menos filhos elas têm, mais tempo elas precisam trabalhar, e mais do que isso, as pessoas estão vivendo mais, e de fato isso aumenta um pouco o custo, porque quando se pensa numa política pública de previdência, por exemplo, de aposentadorias, se pensa sempre 30 anos depois, não é? Então, sempre é uma renda que tem que ser, digamos assim, realocada, não é? E quando tu não tem mão de obra o suficiente, opta-se por algumas políticas alternativas, não é? Então, de fato, isso é uma realidade. O Japão é um país muito curioso do ponto de vista social, econômico. Lá eles têm, por exemplo, para você ter uma ideia, a poupança deles é negativa, ou seja, se tu deixa dinheiro lá, eles te tomam uma parte do dinheiro justamente para fomentar o consumo, porque as pessoas não consomem, elas têm o dinheiro e elas guardam todo o dinheiro. Então, é uma penalização pelo fato de tu não consumir, porque ao não consumir, tu não gera riqueza, digamos assim, né? Então, claro, pode ser investido em outras questões do dinheiro, mas é um país curioso também por conta disso, assim. Então, totalmente de acordo com o que tu falou. Acho que as questões de lacunas geracionais são sempre um problema. Isso, por exemplo, aconteceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Tu teve de 1 a 2 gerações completamente devastadas, não é? Então, se produziu muita riqueza porque se demandava muita mão de obra, não é? Então, isso se verificou, e se verifica hoje de uma outra forma, através, digamos assim, do desenvolvimento econômico, que acaba tendo esse legado um pouco mais pesado para os países de renda média mais alta. Não é? Entendido. Obrigado, professor Luiz, pelas respostas. Também queria agradecer que os alunos deixaram mais algumas considerações, mas eu mando para o professor Luiz para nós seguirmos aí religiosamente o horário, já que ele cronometrou, né? O tempo está aí, né? Eu cronometrei a aula, né? Se quiser, a gente pode ficar aqui, não tem problema. Mas eu tenho certeza que queria agradecer a presença, primeiramente, do professor Luiz, pela disponibilidade, viu, professor? Um prazer enorme, mais uma vez, saber que podemos contar aí, né? Tanto a Fundação Konrad Adenauer, quanto a Coping, esse curso, outras ações. Então, as aulas foram brilhantes, agradecer mesmo, de verdade, a possibilidade de compartilhar esse conhecimento, né, que, claro, né, conhecimento não é só nosso, não é só seu, então foi compartilhado nesses 2 dias. Eu tenho certeza que os alunos cresceram bastante aí nos debates, nos pontos colocados, então, sem dúvida, mais uma vez, um agradecimento a esse teu tempo muito bem investido, viu, com os alunos, e também agradecer ao Luiz Gustavo, que está aqui conosco, viu, Luiz? Então, mais uma vez, obrigado por estar nessa noite. Querer deixar uma palavra, Luiz? Não, só desejar boa noite. Obrigado, Luiz. Obrigado pela presença, meu amigo. Muito bem. Valeu, Luiz. Valeu. Eu queria agradecer de novo a audiência qualificada aí. As provocações servem para isso mesmo, para deixar a gente numa posição desconfortável, desde que respeitosa, e eu agradeço a oportunidade. Estarei sempre à disposição e, novamente, muito obrigado aos alunos pela atenção e pelas questões que foram sempre muito legais e, enfim, estou à disposição para quando quiserem. Muito obrigado. Obrigado. Então, gente, eu queria mais uma vez agradecer a todos que ficaram conosco. A lista de presença foi compartilhada aí no chat, que está na parte de baixo. Como sempre, nós encerramos a aula, mais alguns minutinhos os alunos podem fazer sua pontuação. O material de hoje vai ficar disponível também na nossa pastinha lá de material do curso, então vai lá, acesse. Nós estamos com o grupo de WhatsApp também para os alunos. Então, mais uma vez, queria desejar uma boa noite a todos. Nossa próxima aula, então, é no dia 10, e aí já nós começamos o último tema, já estamos na reta final do curso,
Então, aí nós nos vemos no dia 10. Então, uma boa noite, um bom descanso, um ótimo final de semana a todos vocês. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.